Abriram aí Mateus 7, 24, eu tenho 15 minutos para pregar. Mateus 7, 24, vamos ler juntos aqui. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, diga prudente, que o quê? Que construiu a sua casa sobre a rocha. Próximo versículo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces aonde? Próximo versículo. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem o quê? Insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. O contexto de Mateus 7 é o seguinte: Mateus 5 começa a primeira pregação de Jesus. Primeira pregação de Jesus, primeiro sermão de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte. E nesse sermão é onde ele fala sobre as bem-aventuranças. Quantos aqui estão familiarizados com as bem-aventuranças? Cadê o povo da igreja? E ele deu a primeira mensagem dele ali, a primeira pregação. E ele começa ali, ele fala de várias coisas. Ele ensina a oração do Pai Nosso, por exemplo. Mateus 5, Mateus 6 e até chegar no Mateus 7. E esse texto que nós acabamos de ler é Jesus encerrando o seu sermão. Vocês estão comigo? Jesus está finalizando. Fez o apelo, liberou a bênção e falou: gente, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, o vento bateu contra aquela casa e ela não caiu, porque estava firmada na rocha, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, o vento bateu contra aquela casa e ela caiu. E como foi grande a sua queda. Os que ouvem e praticam são comparados como um homem prudente. Você sabe o que é prudência? Prudência, conforme o dicionário, é a qualidade própria de quem age com cuidado para evitar mais consequências. Vocês entendem o que eu estou falando? Do you understand what I'm saying? O marido sábio sabe a hora de falar para não evitar mais consequências. Não é verdade? Ou é só eu? Hein, Silvão? O homem sábio, o marido sábio, ele sabe a hora de falar. Ele é prudente. O homem, quando ele se torna pai, cadê o Léo? Olha lá dentro, Léo, ouve aí, Léo. O homem, quando se torna pai, ele se torna prudente, porque ele passa a pensar não somente nele, mas ele pensa agora nos seus filhos. Faz sentido isso? Os que ouvem e não praticam são os imprudentes. Sabe qual é a definição de imprudente? O que não é prudente. O que não é prudente. Exemplo: quando a sua esposa chega para você, marido, fala assim: nossa amor, eu estou precisando emagrecer. E você fala: eu também. Acabou. Acabou. Marcha fúnebre para você. Quando um palmeirense chega na torcida dos Corinthians, isso é imprudência. Ninguém faz uma coisa dessa. Você está entendendo o que eu estou falando? A imprudência, você quer, dirige aqui na I-95, na 95, você vai ver o que é muita imprudência ali. Gente, misericórdia. Eu não sei, me falaram isso antes de eu chegar aqui, eu não acreditei. De verdade. Você vai lá, você vai ver muito imprudente passando ali.
Interessante é que nessa história que Jesus conta, no final do seu sermão, ele fala que há 2 ouvintes. E esses 2 ouvintes, os 2 são construtores. Os 2 constroem. Construtores que experimentam do mesmo cenário, não é verdade? Os 2 são ouvintes. Os 2 construíram sua casa e os 2 experimentaram do mesmo cenário. O primeiro ouvinte constrói a sua casa na rocha. E o segundo constrói a sua casa na areia. Ambos enfrentam a chuva, ambos enfrentam os rios que transbordam, e ambos enfrentam os ventos fortes. Qual é a diferença de um para o outro? Qual é a diferença? É que um ouviu e praticou o que ouviu, e o outro ouviu e fez o que quis fazer, conforme desejou o seu coração. O título da minha mensagem hoje é muito simples: a construção inabalável. Construção inabalável. Onde você tem construído a sua casa? Quando eu falo de casa, eu também quero falar de vida. O que você tem construído na sua vida? O que você tem feito da sua vida, do seu dia, daquilo que é importante para você? Como você reage às chuvas? Como você reage aos rios que transbordam? Como você reage aos ventos? Quantos aqui sabem o que eu estou falando? Já passaram por situações, meu Deus, parece que está assim, parece que está tudo desmoronando. Eu olho para o lado, está tudo errado. Há um tempo atrás, há uma semana, há um mês, há um ano atrás, tudo era diferente. Mas quando eu olho agora para a minha vida, veja como está. Tudo de cabeça para baixo. E o que Jesus, ele queria que seus ouvintes, eles se tornassem praticantes da sua palavra. Não só ouvintes, mas praticantes da sua palavra. As palavras de Jesus são palavras que trazem vida eterna. Você está entendendo isso? Vida eterna não são benefícios temporários, embora haja muitos benefícios temporários para aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, mas os benefícios de ouvir e praticar as palavras de Deus são eternos. Eternos. A gente não pode simplesmente resumir e reduzir o sacrifício de Jesus aos benefícios terrenos, aos benefícios temporários, porque Deus, ele transcende o tempo. E os benefícios que temos ao ouvir e praticar, você está entendendo isso? Não é só ouvir, é ouvir e praticar o que Deus fala. Os benefícios são eternos, e os benefícios são para você e para aqueles que estão ao seu redor. Está fazendo sentido isso para vocês? Construir a minha casa na rocha me garante muitas coisas, das quais eu selecionei apenas 3, eu quero falar com vocês. A primeira: construir minha casa na rocha me garante paz em meio ao caos. Paz em meio ao caos. O dia difícil, ele chega para todos, você sabia disso? O dia difícil, o dia mau, ele é só questão de tempo. E eu não estou profetizando aqui, não estou jogando maldição, de forma alguma. Jesus falou: no mundo tereis aflição. No mundo você passará por tribulação. Ele atestou, ele disse: gente, é inevitável, é questão de tempo. Mas tem de bom ânimo, animem-se, porque eu venci esse mundo de tribulação, eu venci o mundo da dificuldade. E se eu venci e você está comigo, a gente vai vencer juntos. Nós vamos passar por qualquer que seja a situação, a tribulação, e você vai vencer junto comigo, amém? Não importa. Talvez o que você esteja olhando ao seu redor parece desfavorável para você. Talvez a sua realidade atual não condiz com a visão que você teve, que você recebeu, com a palavra profética que o profeta ou a profeta liberou para você lá no Brasil. E você olha assim ao seu redor, meu Deus, não faz sentido. Não faz sentido.
mas nós não vivemos pelo que nós vemos. Você não pode se mover conforme as coisas que você ouve, e nem pelo que você sente. Nós nos movemos pela fé e caminhamos em fé com o Senhor Jesus em toda circunstância. Toda circunstância. E não baixe a guarda, querido. Não baixe a guarda. Algo que Deus tem falado muito nos últimos dias. Guerreiro é forjado na batalha. Guerreiro é forjado na batalha. Enquanto Davi estava na batalha, ele prosperou. No dia que ele ficou em casa, ele vacilou. Estou falando com alguém aqui, você está entendendo? Faz sentido isso para você ou não, igreja? E aqui a história conta que as dificuldades, elas vieram de todos os lugares. Caiu a chuva, dificuldade por cima, os rios transbordaram, dificuldades por baixo, desafios por baixo. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Lutas de todos os lados. De todos os lados. É uma enfermidade, é um cartão que você tem que pagar e você não está conseguindo. É uma multa que você pega e você não estava esperando. É uma notícia ruim de um médico, são várias coisas e você não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, porque realmente é difícil. E aqui eu quero trazer algo para vocês, os poderes naturais mais violentos daquela época. Quando a gente fala assim, chuva, nossa, mas a gente vive numa casa tão segura. Aqui na Flórida, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aqui tem hurricanes e tem, né, tudo isso. Mas aqui naquele tempo, quando Jesus ele fala disso, naquele tempo os poderes naturais mais violentos eram as chuvas, as inundações e os ventos, porque a tecnologia era limitada naquele tempo. Então quando Jesus fala disso, ele está falando assim, gente, é difícil, é como se tudo estivesse estourando ao seu redor, na tua casa, no teu casamento, os filhos, na família, nos negócios, nas finanças, em tudo. Mas o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, por mais que venham as dificuldades, por mais que se levantem o que seja, ele fica inabalável, porque ele construiu a sua casa na rocha. E Jesus, ele quer que você tenha a imagem perfeita do que você pode suportar quando pratica a sua palavra. Quando ele fala isso aqui, ele quer que você entenda, gente, não importa o que aconteça, olha para mim, não importa o que aconteça. Não importa. Pode uma mãe abandonar o seu filho, o Senhor não abandona os seus. O Senhor não abandona, e Ele é fiel. Então, primeiro ponto, quando eu construo a minha casa na rocha, eu tenho paz em meio ao caos. Paz que excede ao entendimento, a paz que ela não é nutrida pelas coisas que eu vejo ao meu redor, mas eu tenho paz no Senhor. Amém? Segundo ponto, foco na prioridade. Quando eu construo minha casa na rocha, eu tenho foco naquilo que é prioridade na minha vida. Quando minha vida está firmada em Jesus, meus olhos estão fixos naquele que é o autor e consumador da minha fé. A prioridade de quem constrói sua casa na rocha é manter-se na rocha. O que é manter-se na rocha? Praticando a palavra de Deus. Tem muitos amigos de Deus. Sabe o que é os amigos de Deus? Quando eu falo é assim, Deus não conhece eles, mas eles conhecem Deus. E a Bíblia fala, Jesus fala, muitos dirão naquele dia, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. Mas Jesus vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Nós não podemos, você não pode ser um crente de esquentar banco, gente. Em nome de Jesus. Ele não morreu para que você tivesse um lugarzinho na Lagoinha Miami. Ele morreu para que você tivesse vida eterna e para que hoje você fosse um agente transformador do reino de Deus, o embaixador do reino de Deus nessa cidade aonde você está inserido. Você acha que você veio para cá por um acaso? Você acha que você veio para cá porque você pensou lá no Brasil, ou seja lá onde que você estava, eu vou lá para Miami, vou lá para a região de Broward County, lá Miami-Dade County, e eu vou fazer minha vida lá. Gente, Deus está preparando você para algo grande. Ele tem um chamado para a sua vida, mas você tem que estar firmado na rocha.
firmado na palavra de Deus, ouvindo, conhecendo a palavra de Deus. Porque o inimigo, ele é astuto, ele te conhece, ele conhece a humanidade desde que gente é gente, desde o Gênesis. Ele está fazendo uma leitura, há muito tempo. Ele sabe o que te incomoda, ele sabe aonde é o teu maior desafio, ele sabe aquilo que mexe contigo. E não é quando está tudo bem, não é quando está tudo bem que ele vai ali tentar você. É quando você está mais vulnerável. E como que a gente pode fazer para não ficar vulnerável? Construindo a nossa casa na rocha, nos alicerces que são firmes. Alguns versículos anteriores a esse, Jesus diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que ele está querendo dizer com isso? O que é mais importante na vida de um crente? Ele ir para a igreja? O que é mais importante no marido crente? Ele amar a esposa? O que é mais importante? Ele buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque quando você busca o reino de Deus, em primeiro lugar, você se torna o melhor esposo que a sua mulher poderia ter. Você se torna a melhor esposa que o seu marido poderia ter. O melhor filho, o melhor amigo que alguém poderia ter. Por quê? Porque você está buscando aquilo que é prioridade na sua vida. Relacionamento com Deus. Relacionamento é conhecer o Senhor de maneira íntima. E não dia de domingo à noite. E não quando eu estou lá olhando no meu Instagram e eu vejo lá uma mensagem de 60 segundos. Não, todo o tempo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? Tudo o que você precisa. Tudo que é importante para você. Tudo que é necessidade para você, o Senhor vai suprir. Porque Ele é fiel à sua palavra. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E se Ele está falando, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Acredite, mesmo quando ninguém ao seu redor acredita, você acredite. Tem uma fé, sabe, crazy faith, uma fé maluca. Creia no Senhor, creia no Senhor, não desanima, amém? Terceiro ponto, construir minha casa na rocha me garante testemunho de fé. Diga, testemunho de fé. Você só tem um testemunho se você tem tribulação, cara. Você só pode contar um testemunho se você passou por um momento difícil, por um momento onde você se sentia pequeno diante das dificuldades. Como que você vai contar um testemunho? Testemunho de fé, quando você constrói a sua casa na rocha, você tem um testemunho de fé. E o teu testemunho de fé, talvez você pode dizer, pastor, mas como é que eu vou ser um agente transformador do reino de Deus, um embaixador do reino de Deus, se eu não sei o que falar? Se você tem um testemunho, você tem uma mensagem. O seu testemunho é a sua mensagem, é a sua história. Quem sabe melhor da sua história a não ser você? Conte como era antes de você conhecer Jesus. Aonde que você estaria hoje se você não tivesse, se Deus não tivesse interrompido a tua história, o universo, para te encontrar, alcançar o teu coração? Quais seriam as chances de você estar casado com a pessoa que você está casado? Quais seriam as chances de você ter os filhos que você tem? Dos seus filhos te amarem como eles te amam? Quais eram as chances se você não tivesse conhecido o Senhor? Então, quando você constrói a sua casa na rocha, você tem um testemunho de fé. Tiago 2,18 diz assim, a fé sem obras é morta. Você só tem uma história. Você só tem uma história se você tem fé no Senhor, uma história com Ele. Só tem testemunho quem passa por teste. Faz sentido isso, igreja, ou não? As chuvas, os rios transbordando e os ventos são testes que nos apavoram, mas também nos provam. Prova a sua fidelidade, prova você.
Mas se permanecemos alicerçados na rocha, seremos aprovados. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz assim: feliz é o homem quem persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é aquele que se mantém firme na perseverança, que se mantém perseverante na provação. Cara, sai correndo. Se você vê que tem algo te levando para um caminho de tentação, e você sabe que aquela área você precisa de ajuda, foge, corre, não fica ali, vai embora. Seja perseverante na sua fé, em nome de Jesus. Imagina quantos testemunhos deixaram de ser gerados em casas que foram construídas na areia, em um solo que não é estável, que não é a rocha. Imagina quantas gerações deixaram de ser impactadas por conta de casas construídas na areia. Está fazendo sentido isso para você, igreja? Imagina quantos casamentos foram destruídos, quantos filhos se perderam, quantos sonhos abortados, tudo porque casas foram construídas na areia, em lugares instáveis e inseguros. Mas quando você conhece a palavra de Deus, e você vive essa palavra, você está construindo a sua vida em algo estável, firme, seguro, que não vai se abalar. Eu não sei onde você tem dedicado o seu tempo, com o quê. Aqui a história conta que ambos construíram, ambos dedicaram tempo, recursos. A diferença é o alicerce, é o solo. Foi num solo firme, forte ou instável e inseguro. Eu quero finalizar com esse texto. Em Mateus 7, 21, a gente leu 24 em seguida, né? Mas 21 diz o seguinte, 7, 21. A gente tem aí? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Próximo versículo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E então Jesus pega e fala, aquele que ouve as minhas palavras, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, os rios transbordaram, os ventos bateram contra aquela casa e ela não foi abalada. Como eu posso responder às palavras de Jesus, ao chamado de Jesus? Primeiro ponto, medite na palavra dele. Conheça. Você ter a sua Bíblia aberta e empoeirando não vai fazer nada. Leia a palavra, medite na palavra, conheça a palavra. Leia a palavra, medite na palavra, conheça a palavra. Seja íntimo da palavra de Deus. Tenha um journal, um livrinho onde você escreve, onde você lê, sabe, um papel que você anota, que você, nossa, que maravilha isso, olha isso. Eu quero ver se você começar todos os dias, se você já não faz isso, para quem não faz, todos os dias, tenha pelo menos 15 minutos de leitura da palavra. Quero ver se a sua vida não vai ser transformada, se toda a tua vida não vai começar a ser transformada, porque você está construindo a sua casa sobre a rocha. Segundo ponto, participe de grupos de crescimento, os nossos G6, grupos de crescimento. Talvez você está vindo aqui a primeira vez, você não seja familiarizado com isso. O que é o nosso grupo de crescimento? São as nossas casas, nossas igrejas em casa. São os lugares onde a gente se reúne nas casas para aprender, para ser desafiado um pelo outro, para conhecer mais a respeito de Jesus, para caminhar mais com Ele, olhar para o meu irmão e ver que ele também não está passando por uma situação simples, mas ele está ali fiel, firme no Senhor.
Participe dos grupos de crescimento. Nós só vamos causar transformação em Miami se nós estivermos juntos. Se a sua casa, se a sua vida estiver sido construída sobre a rocha. Está fazendo sentido isso para você, querido? Terceiro ponto. Como conhecer o Senhor mais? Participar dos cultos. Venha aos cultos. Venha esse momento. Esse momento é um momento único. A gente tem 2 horas aqui no máximo de culto. Não falte. Participe, venha, chegue cedo, se você pode. Talvez você trabalhe, você vem direto do trabalho, amém, glória a Deus, que bom que você está aqui. Mas chegue cedo, sabe, participe. Isso aqui é algo que vai crescer, vai fazer você crescer mais e mais. No dia difícil você vai estar firme, você não vai se abalar. Podem se levantar os inimigos que forem, você vai estar firme, adorando ao Senhor. E o inimigo vai estar lá confundido, não estou entendendo, eu estou mandando tanta desgraça para esse homem, ele está lá adorando a Deus, está se arrumando para ir para a igreja, 6 da tarde, vou lembrar ele que amanhã tem que acordar cedo, não importa, você está lá, não, eu vou para a igreja, eu vou adorar o Senhor, eu vou lá com os meus irmãos, eu vou lá com aquela família que me recebeu tão bem, eu vou lá servir, porque tem pessoas que vão entrar na igreja pela primeira vez, e eles precisam sentir o meu toque de mão, o meu abraço, dizer seja bem-vindo, porque é um dia de transformação. Participemos do culto do Senhor. E outra, querido, cultive uma vida de oração. Oração é alimento, como diz a canção, né? Oração, querido. Ore. Tenha um diálogo com o seu Criador, com o autor da sua vida. Converse com Deus. Ele quer ouvir você. Ele quer saber o que te aflige. Ele quer, mas Deus já sabe. Sim, Ele sabe. Mas qual é o pai que não quer ouvir o filho pedindo ajuda? Se eu estou no playground, lá no parquinho com as minhas crianças, eu vejo meus filhos, eu estou vendo eles brincando ali. Estão subindo na escada, sabe, no monkey bar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Na barra. Ele vai brincando ali. Eu fico vendo, observando de longe. Olha papai, o que eu estou fazendo. Então lá, a Olivia, meu Deus, a Olivia ama ginástica, gente. Ela sai de casa plantando bananeira, ela volta fazendo estrelinha. Pensa no coração do pai que fica assim, meu Deus. Mas eu estou vendo, eu estou observando tudo. E se uma delas cai e se machuca, ela só olha para mim e fala, papai. O que eu faço? Fico olhando de longe? Não, sai correndo em direção aos meus filhos. Se eu, sendo mal, sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o seu pai que está nos céus não lhe dará mais e mais do que você pode imaginar. Fala para ele, conversa com ele. Mas eu não sei falar as palavras bonitas. Para com isso, gente. Você não precisa falar a palavra bonita, você precisa falar com ele. Ele quer te ouvir. Que sejam as suas palavras, do teu jeito. Você não precisa tentar imitar ninguém. Vem como estás, Jesus fala. Vem como estás. Do jeito que você está, vem. Você não precisa se preparar não, só vem. Eu quero te ouvir. Deus não enviou Jesus para que Jesus inaugurasse uma religião. Ele veio para unir aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. Aquela comunhão, aquele relacionamento que havia entre o homem e Deus. Jesus veio para restaurar isso. E quando Ele restaura, a gente não usa. É o que o inimigo quer. Deixar você apático. Uma morbidade espiritual. Sem vida. Pastor, mas eu vou na igreja. Meu amigo, não é a mesma coisa. Ir na igreja se você só vem na igreja é mais um ato religioso. Mas se você vem na igreja porque você tem um relacionamento com Deus, você entende que você precisa estar com Deus, caminhando com os meus irmãos em comunidade, não negligenciando se reunir como igreja. Se você entende isso, você realmente está caminhando com o Senhor, tendo um relacionamento. Diga, relacionamento. Relacionamento. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de você.
Então é assim que a gente conhece o Senhor. E como praticar a palavra? Viver a palavra que eu medito. Viva a palavra que você medita. Viver é diferente de acreditar. Até o diabo acredita. Até o diabo, quando os demônios, quando aquelas pessoas que estavam possessas e os espíritos malignos que estavam sobre elas, lá quando Jesus ele veio a esse mundo, quando eles viam Jesus, eles declaravam quem Jesus era. Tu és o Filho de Deus, o Deus Altíssimo. E Jesus falava, não está na hora ainda. E eles se submetiam à autoridade de Jesus. Até os demônios sabem quem Jesus é. Acreditar não é o mesmo que viver. Viver é diferente. A viver é construir. É uma vida. É uma busca, é uma entrega. É uma entrega, olha para mim. É uma entrega. É uma busca. Busque e encontrarás, Jesus diz. Batam e a porta será aberta. Peçam e lhes será dado. São palavras do nosso mestre. Nós não podemos ficar assim, indiferentes na igreja, sem falar nada, sem adorar, sem dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, faz uma obra na minha vida, me transforma, muda o meu ser, me faz novo, eu quero ser mais parecido contigo. Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, porque embora nós não somos uma família perfeita, até porque não existe família perfeita, mas eu entendo que o Senhor está me dando fôlego de vida. Eu entendo que eu sirvo a um Deus vivo, onipotente, que tem todo o poder, onipresente, que está aqui comigo, e onisciente, que sabe de todas as coisas. É para esse Deus que eu adoro, é para esse Deus que eu venho cultuar. Está fazendo sentido? Viver a palavra em casa a palavra de Deus fala em Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você está entendendo? Viver a palavra em casa é ter a luz no caminho da minha família. É eu ter a luz de Deus na minha família, no caminho que eu levo a minha família. Gente, não tem nada mais triste do que uma família destruída. Mas eu quero dizer algo para você. Talvez você está numa situação em que você não gostaria de estar. A ressurreição de sonhos. Eu preciso falar isso aqui em nome de Jesus. Jesus ele veio para reconciliar todas as coisas. A redenção de projetos que pareciam estar acabados, destruídos. Talvez a sua história seja uma história triste. Independente de qual seja a tua história, nós servimos um Deus que é o Redentor. É um Deus que faz novo todas as coisas. Aleluia! Ele faz novo todas as coisas. Que Deus maravilhoso. Que Deus lindo. Lindo. Viver a palavra no trabalho é luz no caminho das minhas finanças, da minha carreira. Você quer saber o que fazer com o seu dinheiro? Viva a palavra de Deus. Deus vai te dar a direção. Deus vai te dar o caminho. Viver a palavra na rua é a luz no caminho dos meus relacionamentos, dos seus amigos, dos seus relacionamentos, pessoas que você conhece e interage. Viva a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida, amém? Pode se colocar de pé. Salmo 93, eu não coloquei nas minhas anotações aí no slide, mas ouça. Salmo 93 diz assim: o Senhor reina. O Senhor reina. Vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor. E armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor.
As águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido. Quantas vezes as águas se levantaram ao teu redor? Quantas vezes? E você não sabia o que fazer, desesperado. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos, ou seja, a tua palavra permanece firme e fiel. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Construa sua casa na rocha, que é a palavra do Senhor Jesus. Construa sua casa na rocha, que é o próprio Deus. João 1, versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. A palavra de Deus é revelada no Senhor Jesus. Viva essa verdade na sua vida hoje, e deixe que o resto da tua história seja escrita por Ele. Feche seus olhos aí no seu lugar, querido. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Engrandecemos o Teu nome. Engrandecemos o Teu nome. Entendemos que não há outro como Tu, Deus. Que a nossa história, ela pode ter sido escrita até aqui por nós mesmos, Senhor, mas nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Pai amado, eu oro para que o Senhor venha ministrando os corações. Espírito Santo, ministra os corações, sonda os corações. Que possamos entender de uma vez por todas que construir a nossa casa sobre a rocha é permanecer inabalado no dia ruim, no dia mau. É permanecer fiel, sabendo que o Senhor é comigo, na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha saúde, em todas as áreas da minha vida. Oh Deus, fala com o Teu povo, Senhor, ministra os nossos corações hoje, Senhor. Que a gente saia daqui diferente de como nós chegamos. Comece a adorar, Senhor. Comece a orar, igreja. Comece a falar com o Senhor. Você que talvez se sente assim: poxa, eu tenho ouvido tantas vezes sobre construir a casa na rocha, mas eu não tenho construído a minha casa na rocha. Ainda há áreas na minha vida que há incredulidade a respeito do Senhor. Ainda há áreas na minha vida que eu não consigo entender e compreender. E o Senhor está falando para você: eu não te chamei para entender, eu te chamei para obedecer, eu te chamei para uma nova vida. Não tenta entender aquilo que é eterno, aquilo que é divino. Eu te dou hoje a porção de hoje, o entendimento de hoje, para você tomar um passo de fé, para você dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero construir a minha casa, a minha vida, a minha família em Ti. Tu que és a rocha inabalável, Tu que é a fundação, aquela que está firme, sólida. Podem se levantar as águas, podem a chuva cair, podem os ventos darem contra a minha casa, pode o inimigo se levantar, mas eu permaneço fiel ao Senhor, inabalável, em nome de Jesus, porque a minha vida, a minha casa está construída na rocha. Aleluia, 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 Jesus.